Boa noite, galera. É, eu e o Lander, meu nome é Fernando Moreno. Eu e o Lander Santos resolvemos fazer uma apresentação no formato de uma live. Eu sei que não está ao vivo para vocês, mas a ideia é essa, que é algo que transcorre do jeito que tiver que acontecer, sem muita edição, sem muita mudança posterior, né? Bom, o texto que a gente vai trabalhar se chama A Hipótese Cinema, pequeno tratado de transmissão do cinema dentro e fora da escola. É um texto de 2002, de Alain Bergala, que é um cineasta, também crítico de cinema, roteirista e diretor francês. Mas todo texto tem um contexto, né? E a gente vou falar um pouquinho agora do contexto no qual surge esse livro. Além do Alain Bergala, que está aparecendo na tela, existe outro personagem muito importante que, na verdade, foi o primeiro a pensar o projeto no qual o Alain Bergala se insere, que é o Jack Lang. O Jack Lang é um político francês do Partido Socialista que foi primeiro ministro da Educação e posteriormente ministro da Cultura, perdão, e posteriormente ministro da Educação, que é o que mais nos importa, né? Por mais que as coisas se relacionem, nos importa mais o período em que ele foi ministro da Educação na França. Por quê? Porque ele resolveu convidar alguns conselheiros, né, e desenvolver um projeto de educação artística e de ação cultural na educação francesa. E o Alain Bergala foi convidado, e é aí que a história dos dois vai se cruzar, né? Foi convidado para fazer parte desse conselho, para que se desenvolvesse um projeto, né, que inserisse as artes na educação francesa. Bom, já que o Alain Bergala fala que no começo pensou em não aceitar a proposta por não ser um homem envolvido com política, né? Mas foi convencido a participar justamente porque disseram, não, realmente, por você não ser um homem da política, ser um cara das artes, um cara do cinema, é que você deve aceitar essa proposta para que esse projeto tenha realmente a cara de alguém da área, né? Então ele resolve aceitar, mesmo sabendo das dificuldades que encontraria, para transformar as ideias que o Jack Lang e ele teriam em realidade. Ele sabia que forças de dentro e fora da instituição seriam contra essas mudanças, forças conservadoras, né, contra a inserção das artes no ensino, ainda que não sejam forças que discordem da proposta, são forças que têm algum medo de mudança, né, e que isso ele sabia que iria atrapalhar um pouco o andamento do projeto. Mas ele aceita assim mesmo, né? Bom, uma coisa interessante que ele fala nessa abertura do texto é que, ao aceitar, ele se colocou no lugar das crianças da época, lembrando de sua própria infância, quando ele era uma criança distante da cultura, perdido, sem muitas referências. E ele fala em como o cinema foi fundamental para a constituição dele, não profissionalmente somente, mas como ser humano mesmo, sabe? O cinema teve um peso muito importante para ele, e o cinema nasce na vida dele, na infância, antes dele pensar em trabalhar com cinema. Ele fala que o cinema salvou ele, assim como a escola salvou ele, né? O cinema salvou ele de uma infância angustiante, isolada, algo do tipo assim. Bom, ele vivia numa cidade muito pequena, né? Afastada do centro, afastada de Paris. A cidade tinha somente 3 cinemas. Os filmes que passavam na cidade não eram os mais aclamados da época, mas isso ele aponta que contribuiu até para o interesse dele e até dos colegas posteriormente, quando ele foi ficando mais velho, o interesse pelo cinema. Por quê? Porque a expectativa que se criava pelo que estava distante, né, pelos filmes que eles não tinham acesso ainda, tudo isso contribuía para que a paixão fosse ainda maior. Bom, ele segue influenciado por um professor, apoiado por um professor a estudar cinema, passa a trabalhar com cinema. Em certo momento, ele fala que está trabalhando com o cinema em 3 frentes, né? Uma, escrevendo numa revista mais importante da França, que é o Caderno do Cinema, dirigindo filmes e na transmissão do cinema. E a transmissão do cinema é a parte do envolvimento dele que mais nos interessa, porque é quando envolve a pedagogia, né? No primeiro momento, ele cria um centro de estudos de cinema, que é ele, junto com outros professores, desenvolvem um projeto para a iniciação ao cinema
de alunos do 5º e do 6º ano, né? E ele vai ganhando notoriedade na área até que, como eu já disse, ele é convidado pelo então ministro da Educação, o Jack Lang, né? Bom, o Lander vai falar um pouco melhor disso, mas o Jack Lang criou esse projeto, foi chamado de Plano de 5 anos, né? E tinha como foco introduzir a arte na escola, num contexto em que o Bergala considera que existia uma grande concentração das redes de distribuição e exibição dos cinemas, e que isso estava impondo modelos culturais às crianças. Os filmes menos aclamados ficavam de lado, não eram transmitidos nos cinemas na maior parte do país, e isso acabava modelando a cultura de uma maneira negativa, né? Deixando de fora aspectos que o Bergala e o Lang consideravam importantes para a constituição da criança, né? Bom, apesar desse momento, né, um ponto positivo da época foi considerado por ele, que foi o avanço tecnológico, né, que possibilitou uma verdadeira revolução na relação que a escola tem com o cinema. Câmeras menores, materiais em geral, projetores, materiais que eram de fácil acesso, né, materiais leves, materiais de fácil manejo, baixo custo, e a grande novidade dos DVDs, que o Lander no tempo certinho botou para mim agora, né? Por que essa novidade dos DVDs? Porque se eles queriam criar um modelo nacional, né, de inserção das artes, eles precisavam fornecer o material igualmente para todas as escolas. E o DVD, com mais facilidade ainda que os VHS, eram maravilhosos para isso. Maravilhosos para isso. Então, a parte prática estava colocada, né? Tinha um projeto criado por um ministro, tinha já o grupo dos conselheiros que pensariam o projeto de forma mais refinada, tinha um avanço tecnológico que possibilitaria isso ser implantado nas escolas, e faltava então criar, e é justamente aí que entra esse livro, criar uma pedagogia que abarcasse 2 aspectos, né? O primeiro aspecto mais geral, né? Uma pedagogia das artes que possuísse os bons ideais, por exemplo, de reduzir a desigualdade, desenvolver na criança qualidades como intuição, sensibilidade, espírito crítico. Isso, óbvio, é o desejado, né? O ideal dessa pedagogia. Só que existiam as dificuldades. E aí que a pedagogia deveria ser relacionada a uma pedagogia também concreta, com todas as considerações dos problemas, né? As resistências da hierarquia, dificuldade dentro da sala de aula. Então, era necessário unir esses 2 pontos, os almejos e as condições reais. Bom, Lander, acho que uma apresentação assim, mais geral do contexto em que surge, acho que já está de bom tamanho. Vou passar para o Lander agora, que ele vai falar mais da parte da teoria em si, né? Da hipótese, de fato. Lander, contigo. Obrigado, Fernando. Continuando a apresentação, o Alan, ele ressalta algumas questões, como, por exemplo, sobre caminhos que ele adotou. Uma delas, na pedagogia, como ele fala, aquela questão daquilo que funciona. O que funciona, o comércio funciona, a globalização funciona, a mídia funciona, a divisão do trabalho funciona, assim ele diz na página 27, no início. Pois a demagogia funciona, mas é mesmo isso que queremos transmitir e reproduzir? Toda pedagogia deve ser adaptada às crianças e aos jovens. Então, é um processo como o cinema, a pedagogia está sempre em mutação. Com os avanços tecnológicos, a pedagogia também tem que mudar. A forma de ensinar tem que se alterar, ela tem que inovar sempre. Porque as crianças são sempre outras, os meios sociais são sempre outros. As formas de ver, de ouvir, de sentir são outras. É isso que eu entendi. E o cinema também se altera, ele muda a todo momento. Como a tecnologia mudou, como eu bem mesmo mostrei,
A senhora ao lado é Caterina Tasca, também secretária da Educação, tá, gente? Voltando aqui, né? Melhorando a imagem dela, vamos tapar o Jack Lang um pouquinho. A Caterina Tasca também efetuou o convite ao Alain para fazer o plano missão, né? Que é um plano de 5 anos para dar essas formações educacionais e inserção. Seria tipo uma alfabetização cinematográfica. Então, a criança vai aprender desde o começo como filmar, editar, escrever um roteiro, tudo isso, som, como o som entra, como o som sai, se vai botar fading, se não vai botar fading. Tudo isso é inserido nessa educação, nessa alfabetização cinematográfica. O programa que é usado, aqui são as opções dos livros, né? Você vê que o livro ele é difundido praticamente em várias línguas, em francês, que é o seu original, você tem espanhol e inglês, né? Então, as línguas mais faladas, eu não encontrei outras capas, mas em português, né? Que chegou a gente, em português também. Então, você vê que são as línguas latinas mais faladas, né? Você encontra não encontrei em alemão, por exemplo, mas você tem ele difundido no mundo praticamente. Então quer dizer que ele é amplamente usado. A questão do cinema usado na educação já é vista desde os anos 20. É citado em uma outra fonte que eu acabei encontrando. Então o cinema sempre foi usado. Há uma questão também que ele coloca, que o Godard, um texto do Godard, que ele fala sobre a regra, a diferença entre a regra e a arte. Pois existe a regra. Eu vou dar uma lida, vou me tampar aqui para vocês poderem ler um pouquinho, tá? Pois existe a regra e existe a exceção. Existe a cultura, que é a regra, e existe a exceção, que é a arte. Todos dizem a regra, computadores, t-shirts, televisão. Ninguém diz a exceção. Isso não se diz. Isso se escreve. Flaubert, Dostoiévski. Isso se compõe. Gershwin, Mozart. Isso se pinta. Cézanne, Vermeer. Isso se grava. Esqueci de colocar grava. Tá, gente? Aqui, perdão. Antonioni e Vigo. Jean-Luc Godard. Foi um pensador da época, de nossa época, digamos assim. E você tem aqui alguns ensinamentos para essas crianças, que seria, por exemplo, o Minuto Lumière. Por quê? Minuto Lumière. Os filmes de Lumière, no início, eram cenas do cotidiano e eram gravadas em 1 minuto. Isso está no livro, está mais para o final, porque eu continuei lendo. E o Minuto Lumière é uma forma bem clássica de você ensinar como filmar para as crianças. Então, você está vendo aqui as salas de aula que você usa, no fundo, em Florianópolis, que esse programa estava sendo mostrado. Você vê aqui pelo cartaz aqui do lado esquerdo para mim, acredito eu, no lado direito para mim. Não sei se para você está do lado direito. 14º momento... mostra. 14ª mostra de cinema de Florianópolis. Que está ao contrário, por isso ficou difícil de ler. Mas, então você vê que os próprios estudantes estão filmando, usando pequenos equipamentos. Numa sala de audiovisual, eles utilizam uma sala de audiovisual e eles mesmos fazem as mostras. Isso é para aprender essa inserção. Além disso, é uma forma de sentir também, porque o cinema leva como o Alain, ele foi levado pelos grandes cinemas da época e ele fala dessa questão da inovação. Os cinemas que eram cine-teatros,
com amplas escadarias que você vê nos anos 30. Esses cinemas são do Rio de Janeiro, da Cinelândia, os 2 primeiros em preto e branco. Seria o Cine São Luís, na década de 30, e o Odeon, tá? Então, a gente tem aqui os cinemas de shopping e depois o home cinema, né? O nosso home theater. E ele fala da transição do DVD, da questão da entrada de tecnologia do DVD, como o medo do DVD trazia, mas o DVD também trouxe a facilidade de você montar bibliotecas públicas nas escolas, nas bibliotecas, porque é um arquivo menor, então você consegue colocar à disposição dos alunos, por exemplo. Você pode montar uma biblioteca e o aluno levar para casa os clássicos, Fellini, Bergman, e pode ser outros, Star Wars, etc. É uma biblioteca, então é montada. A biblioteca, é muito bom isso. Ele trouxe facilidade, porque antes você não tinha. O VHS, o DVD, com entrando essas novas tecnologias, que é um mercado que está sempre se inovando, VHS, VHS-C, beta, 8mm, até chegar ao VHS, hoje em dia, esse mercado já se alterou, porque no texto, na época, o DVD era a sensação. No texto, hoje em dia, isso já está totalmente diferente, que é um mercado que se auto-canibaliza, ele muda o tempo todo está mudando, o tempo todo está se convertendo. Passou para o Blu-ray, hoje em dia a gente vê tudo em streaming. Aí você tem um Disney Plus, Apple TV Plus, Netflix, Facebook Watch. E com isso também cresce a quantidade de pessoas que produzem conteúdo, como o YouTube, por exemplo. Então, um aluno que tem uma inserção cinematográfica no colégio, por exemplo, ele pode começar a fazer seus pequenos curtas para o YouTube e disponibilizar lá, por exemplo. Então, ele vai aprender ele pode não ser cineasta, mas ele pode ser técnico, engenheiro de som, ele pode ser editor, ele pode ser tem várias profissões dentro da carreira cinematográfica. Não é só ser diretor, ator, atriz. Você tem várias opções. O cinema, como já o Lumière, como você vê, as cenas cotidianas começam assim. Então, você dá aquela alfabetização, é gravar o cotidiano, o dia a dia deles, os encontros. Pode ser, por exemplo, em história, que é a nossa área, a gente pode pedir que eles gravem, por exemplo, o 13 de maio, como foi para as pessoas, uma questão da Lei Áurea ou não da Lei Áurea, o que era a Lei Áurea, algum tipo. Em história, nós podemos fazer o Dia do Fico, Independência, coisas para eles estimularem. Né? A gente pode fazer várias. A saída de Dom João VI, retirada, Guerra dos Farroupilhas, a gente pode ensinar muita coisa e gravar nessa questão. A gente está usando também dessa forma, esse minuto Lumière, ou a gente estende um pouco mais, né, também esse minuto. Ensinar tomadas, etc. Aqui é mostrando a representatividade, o que o aluno vai aprender. Nós no topo temos os irmãos Lumière, você também tem o Walt Disney, Spielberg, Hitchcock, Fellini, Bergman, George Lucas, Irving, com cinema catástrofe, os brasileiros Carla Camurati e Fernando Meirelles, isso, Fernando Meirelles. E o Spike Lee, com o Oscar na mão, né? Os grandes filmes de sucesso que levam os alunos, mas você tem um Central do Brasil, um Cidade de Deus, uma Carlota Joaquina, que briga com o cinema blockbuster, dizendo assim, né? Que não tem... O blockbuster ele não vai ter quase nada a ensinar os alunos, como o Fernando até não falou mais ou menos. Pode ser que tenha algum blockbuster que vai dar algum tipo de ensinamento, mas é muito difícil, é mais difícil o cinema mais raiz, aquele cinema mais simples, né? Aquele que é feito com pouco orçamento, etc., que vai dar algum tipo de mensagem mais necessária. Aqui são filmes que
clássicos como de Fellini, a La Dolce Vita, Gilda, com Rita Hayworth, esqueci, Mel Gibson, esqueci o nome do filme agora, Mad Max. E um filme que ele cita muito, coloquei aqui no meio, que é Os 10 Mandamentos, da época dele, deve ser com Carlton Heston, né? Que ele já é bem velhinho, né? Então, já tem uma idade, uma boa idade, né? Então, deve ser de 56 com Carlton Heston, botei aqui no meio. E o Amistad, né? A cena clássica do Amistad. Aqui a Marilyn são ícones que levam, que a gente, na minha época, são os filmes que eu vi em casa, que me levava, que eu vi em casa, que a gente ficava vendo na sessão da tarde da Globo, por exemplo, eram os filmes dos anos 50, 60, eram esses clássicos dos anos 50 e 60 que passavam na sessão da tarde. Hoje a gente chama de clássicos porque são filmes que de muito tempo, mais de 50 anos, 60 anos. Eu não sei qual é o slide seguinte, deixa eu ver. Acredito que eu falamos tudo nesse momento. Já falei do mercado, sempre em mutação constante, e a pedagogia acompanha também isso. Deixa eu ver o que falta, acho que não. O slide, acredito que a gente chegou. Vamos ver. Então, os textos que eu utilizei foram o Alain Bergala, né? A Hipótese Cinema, e a Ali Colasso, que escreveu Minuto Lumière, uma iniciação ao universo cinematográfico na revista Óbvios, que eu acessei no dia de hoje, dia 2 de maio. As imagens foram do Google. Voltando agora para o Fernando, vou parar de compartilhar, Fernando, para a gente poder dar algumas outras noções. Vamos lá. Posso? Pode? Então, a hipótese de cinema, ela traz Seu som está cortando. Melhorou? Melhorou. Vai. No texto, a gente pode perceber o Bergala falando sobre a ideia do Jack Lang com a autoridade. O que é a autoridade? É a relação do cinema com o subjetivo, com o singular, que vai resultar justamente na multiplicidade. E a arte na escola, né, eles querem inserir a arte na escola, e como o Lander falou, já havia trabalho com filmes, com cinema na escola há um bom tempo, só que justamente eles queriam que isso fosse feito de maneira diferente. É uma arte na escola e não da escola, não fixada em uma matéria, não fixada em um professor especialista, porque eles não queriam reduzir justamente esse alcance simbólico da arte. Eles atentam muito para isso. Essa hipótese de cinema é justamente a ideia de que ele até fala que a arte deve permanecer como um fermento da anarquia, do escândalo, da desordem. Então, se você coloca isso como uma matéria muito específica, muito fechadinha, que tem um professor de determinada área para trabalhar ela, você acaba limitando um potencial que é inimaginável e que cada aluno pode receber de uma forma. E a instituição escolar, ele denuncia, né, tende a normatizar tudo, né? E isso não podia acontecer com a arte. A ideia era justamente fazer com que a arte tivesse, né, todo o seu potencial explorado através de professores de diversas matérias, alunos de diversas séries, e que fosse estimulado o cinema não como análise, né? O Lanner deu ótimos exemplos de produções que poderiam ser feitas para a história, por exemplo, né? Uma disciplina determinada, mas que o cinema não se reduzisse a isso na escola, né? Que o cinema fosse utilizado para as crianças criarem mesmo de maneira bastante independente,
né? Não pensando no objeto final, né? Não trabalhar um filme em sala de aula, por exemplo, vamos usar esse filme porque ele nos dá isso pelo final dele. Não, pensar na criação mesmo. O Wander falou que aprendiam de tudo, desde roteiro, desde as filmagens. Então é isso, é mostrar o lado do criador mesmo, o cinema enquanto arte, não o cinema enquanto objeto, enquanto produto. Ah, tá. E justamente por isso, né, eles queriam que esses projetos dentro da escola fossem feitos não por professores escolhidos para serem pagos para fazer determinado trabalho com o cinema, mas sim por voluntários que se interessassem mesmo para trabalhar com arte, com cultura de maneira geral. E, quer falar um pouquinho, Landa? Alguma coisa aí? Para não ficar falando sozinho? Você está mudo, você está mudo. Tirei do mute. Melhorou agora? Sim. A questão que ele fala, por exemplo, é que ele já tinha utilizado essa abordagem, né, em Toulouse, em 1992. E ele falou que não é fácil do ponto de vista pedagógico. O filme como objeto marca o final de um processo criativo. E o cinema como arte. É aquela questão, cultura, arte. Como eu falei do Godard, né? Cultura é tudo que a gente está vendo, de ver. Agora, a arte é você fazer, é você pôr a mão na massa. Então, quando o aluno está criando o seu conteúdo, criando o seu roteiro, criando quais sons, músicas vão aparecer naquele pequeno curta ou longa, não sei, aí é a arte. Ele está criando arte. Ele está aprendendo a fazer arte. E sua realização, o ato de aprender a fazer arte. É isso que eu compreendi nessa questão da hipótese. Você está dando a essas crianças que é a oportunidade de aprender outras profissões, de ter abrir mais um leque de opções maior. Que a arte dá isso, porque se ele não trabalhar no cinema, ele pode trabalhar no teatro, ele pode trabalhar espetáculos, shows, por exemplo, de música. Você tem várias opções. E é um plano, como o plano era de 5 anos. Isso quer dizer que isso é mutável. 5 anos vão dar uma ênfase à arte. E outro vai dar outra ênfase, e assim seguido. Então você vai criando várias profissões. E o cinema foi a escolhida, por isso que. E isso é implantado em vários países, não foi só na França. Vários países seguiram, o Brasil segue também essa. Também tem, como mostrei, de Florianópolis, né? Tem lá o Minuto Lumière, que é uma criação do Alain, né? É um dos ensinamentos, isso é muito bom. E você tem todas essas questões levantadas. Algum outro apontamento que eu estou procurando aqui, para ver se eu não esqueci nada, não sei se esquece. Já falei da questão da cultura. Lander, essa questão que você falou das profissões, Hum. outra questão que eu vi também, eu acabei achando uma entrevista dele, é que não só a questão de trabalhar com o cinema, mas como ele teve uma infância que ele considera que o cinema tenha sido muito importante para ele na formação, ele fala que é ideal que o cinema seja apresentado à criança ainda jovem, porque a criança é muito mundinho dela, muito fechado, muito pequeno entre escola e família. Quando você apresenta o cinema, sem preconceitos, sabe, de maneira a não duvidar da capacidade intelectual da criança. De alguma forma ela vai receber aquela mensagem, aquele filme, aquela cena, mas você possibilitar experimentar a vida por meio do cinema, entendeu? Então a criança
ela vai expandir seus horizontes por meio do cinema. De alguma forma, aquilo vai criar referências para ela imaginar o futuro. Porque o cinema vai tratar de questões importantes, amizade, amor, violência, política, que seja. Mas a criança já vai ter um primeiro contato e, de alguma forma, vai possibilitar que ela tenha reflexões sobre a realidade. E, sobretudo, nos dias de hoje, por exemplo, em que as crianças leem muito pouco, né? Acho que o cinema, como uma alternativa dessa arte que possibilite um senso crítico, uma visão mais reflexiva da realidade, é muito importante. Ele era muito criticado na época por algumas pessoas que diziam que a escola não é lugar disso, que a arte, por sua subjetividade e liberdade, ela não pode ser fechada na escola, porque a escola não é lugar disso. E ele rebate o argumento dizendo que não, que para muitas crianças a escola é o único espaço em que elas vão ter acesso à cultura. Isso ainda hoje. Né? Se a gente for olhar o que, por exemplo, a gente tem internet e se tem acesso a tudo, muitas crianças são bombardeadas pelo que é da mídia, pelo que tem uma publicidade forte em cima. Então, se não houver um filtro, não que escolha o que é bom e o que é ruim para a criança, mas que apresente uma variedade maior de possibilidades culturais, a criança vai ficar fechada naquele mundo midiático, sabe? Naquele cinema mercadológico, sabe? Então, a escola se envolver nisso é um pouco tentar salvar a criança do mercado da cultura, sabe? Da cultura de massas, que é fechada, que é muito limitada, né? Ele fala que apresentar o cinema ainda cedo vai possibilitar a criança ter uma boa visão de mundo e ainda ter ferramentas para criar de forma mais independente os seus gostos culturais. Assim. Acho que isso é fundamental para essa hipótese dele. A, uma coisa que ele diz é que a criança deve filmar o outro, a visão dele do outro. Então, esse é o primeiro ensinamento na escola. É um experimento, o tempo todo é um experimento para a criança que está na escola. Ele vai filmar o outro, um simples para ele vai e vem no shopping de escada rolante, como o Lumière fazia, filmar empregados saindo da fábrica. Ele pode filmar, por exemplo, alguém fazendo um pão ou algo parecido. Opções são várias. Então, o aluno ele pode verificar alguém fazendo pão, o andar de um shopping, o andar dentro de uma estação de metrô, o vai e vem, entrada e saída de passageiros dos ônibus, de trens, por exemplo. Entendeu? O vai e vem de uma central do Brasil. É um exemplo. É o cotidiano, o dia a dia. Tem algo a acrescentar, Fernando? Eu acho que para mim, assim, para esses 2 capítulos, eu acho que já foi suficiente. Suficiente. Eu achei outra parada legal para fechar. Fala. Pode pensar que seria o cinema na escola por ser uma arte coletiva. Eu achei muito interessante o Bergala ser contrário a essa ideia. Ele é contrário. Ele fala que não. O cinema é uma arte individual. Por mais que esteja envolvida na filmagem, no figurino, etc., existe sempre uma mente por trás do cinema, que é aquela mente do artista. Então, como trabalhar na escola se não é uma arte coletiva, assim, a gente tem uma turma enorme? Ele fala o seguinte, então você vai separar cada quadro uma criança que vai pensar, uma criança que vai ser diretor, porque se você trata o cinema como uma arte coletiva e tenta criar uma ideia geral do filme, você torna o filme pobre. Você permite que o filme seja profundo e singular como o cinema se pretende ser. Essa criação artística, como se fosse uma pintura de um quadro, por exemplo. É interessante isso. Muita gente pode pensar, não, trabalhar o cinema o coletivo, as crianças trabalham juntas, mas ele tenta focar na hierarquia. Ele chega a falar mesmo do cinema como um exército rígido, né, em que tem uma mente lá que lidera mesmo, que sabe que tem um filme na cabeça, e as outras que vão executar as ideias dessa mente criadora. Assim. Achei isso maneiro. Mas fora isso, acho que deu para introduzir bem essa hipótese de cinema.
Como o que ele está dizendo, é a mesma questão do ensino à leitura, que ele aborda bem no final do segundo capítulo, que um professor, Vladimir Nabokov, isso é russo, Vladimir Nabokov, ele citou uma frase que ele diz que é o objetivo de ensino da literatura. Tentei fazer de vocês bons leitores, que leem não como propósito infantil, de se identificarem aos personagens do livro, nem como propósito adolescente de aprender a viver, nem como propósito acadêmico de praticar generalizações. Tentei ensiná-los a ler os livros pela sua forma, por suas visões, por sua arte. Tentei ensiná-los a experimentar um pequeno frisson de satisfação artística. A compartilhar não as emoções dos personagens do livro, mas as emoções do seu autor, as alegrias e as dificuldades da criação. Nós não glossamos os livros acerca dos livros. Nós fomos ao centro de tal ou tal, obra-prima ou cerne mesmo do assunto. Ele define assim uma grande exigência que deveria ser abordada no cinema como arte, como você falou agora. Aprender a tornar-se o espectador que vivencia as emoções próprias da criação. Isso já é o Alan que escreveu. O anterior foi o Vladimir. Então ele está mostrando que quando a gente está vendo o filme, a gente tem que ver o que o criador quis nos passar naquele filme. O que o Alan quer nos passar quando ele faz aquele pequeno curto de 60 segundos? O cotidiano dele. Ele pode filmar um pai saindo para trabalhar às 5h30 da manhã, por exemplo. A mãe deixando o almoço pronto para sair depois para trabalhar. Mostra dificuldade da criação, dificuldade do dia a dia dele. Então, essa arte ela pode ser multifacetada de uma tal forma que, se botar uma câmera na mão de cada aluno, de cada colégio nesse país, o que vai ter de curta de fazer a gente chorar, ou rir, ou até se indignar, né? Também vai ser de uma grandiosidade acadêmica e cultural enorme, acredito eu. Se isso fosse difundido por todo o Brasil, por exemplo. O aluno já imagina o aluno do Pantanal, da Amazônia, filmar ele indo para o colégio, pegar aquela canoazinha no Rio Amazonas, nos afluentes, filmar o cotidiano dele pelos rios. Então é isso que a gente que é o que o Alan quer trazer praticamente. Conhecer o outro. Sempre. Gente, eu agradeço. Fernando, tem alguma coisa para falar? Agradecer ao pessoal. Se eles virem, claro, né? Eles vão ver. Vão ser obrigados a ver. A Flávia vai fazer eles verem. Espero que estejam todos acordados ainda até agora. É que a gente fala. Fala. Gente, Bom, gente, pode falar. Fala. fecha aí. Não, fala. Então, gente, espero que tenha ficado mais ou menos, pelo menos uma boa introdução do que é esse tema, né? Um tema que a gente também tem muita profundidade, mas pelo que a gente teve do texto e de outras fontes que a gente buscou, deu para ter um entendimento básico do assunto, que é bastante interessante essa proposta. Acho que a grande reflexão é essa, da utilização mais aprofundada na arte mesmo, na educação, independente da disciplina que a gente se propõe a ensinar. E a libertar o aluno, usar a escola para isso, seja por meio do conteúdo, seja por meio da arte. Acho que a grande tarefa da escola é essa. Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, na hora que você estiver vendo esse vídeo. Tchau. Tchau, Fernando.